Bom, então posso começar? Vamos lá. Pode. O que nós vamos falar hoje é... Talvez tenha que sair e voltar, tá? Porque deu um problema aqui, eu vou sair. Tá bom, Jorge. Começa, pode começar, por favor. Então, como nós estamos falando sobre a visão espírita na hipótese Gaia, eu estou percebendo que minha câmera também está dando uma... Mas daqui a pouco ela acerta. Então, nessa visão espírita da hipótese Gaia, nós vamos falar sobre recursos materiais e morais para a era de regeneração, certo? Então, o que nós temos nessa visão é que os componentes, né, dessa estrutura Gaia, elas são formadas pela componente mineral, vegetal, o animal e também o humano. Então, dentre essas componentes, esses seriam assim os principais que nós lidamos no nosso dia a dia. Só que isso é um pouco mais abrangente, porque, no final, tudo isso está imerso em fluido. Então, essa é uma interpretação muito comum nossa de que tudo está imerso no fluido. Só que esse fluido ele é mais complexo do que nós podemos imaginar, porque esse fluido é que é o responsável pela formação de espaço, tempo, forças, ondas e outras coisas. Tudo aquilo que se possa imaginar está relacionado com o fluido. Então, não estamos apenas imersos no fluido. Nós estamos imersos num fluido, mas que ele se expressa das mais variadas formas. Então, eu espero que minha câmera já tenha voltado ao normal. E aí, o que acontece? Só que o espaço é uma manifestação do fluido. Nós temos que considerar também que o tempo é uma manifestação do fluido. Então, isso é uma dificuldade, né? Eu sei que é uma dificuldade comum de se reconhecer o tempo como uma expressão do fluido, porque quando nós colocamos o tempo como sendo uma expressão do fluido, ele não é mais isolado como se pensa, ele não é mais tão autônomo assim, certo? E ele não tem uma existência intrínseca, então ele está relacionado com o fluido. Como ele está relacionado ao fluido, ele também é capaz de sofrer influências pertinentes ao fluido. Então, como nós, espíritos, atuamos no fluido, nós também atuamos em tempo, espaço, forças, etc. Quando nós estamos... Certo? Cláudio. Oi. Você não está compartilhando a sua tela. Não, mas vocês estão vendo meu slide. Mas é um quadradinho, retângulo pequenininho. Se você clicar no meu nome, tem que aparecer tudo. Deixa eu ver. Não, tá normal, Saulo. Eu estou vendo normal. Então eu tenho algum Para mim problema. também está normal. Vamos lá. Cláudio, prossiga. Clica que você deve ampliar ele. É que você deve estar selecionado numa outra pessoa. Funcionou, Saulo? Posso continuar? Só que aí o que nós temos, certo? Quando nós estamos ligados no outra componente do fluido, que normalmente nós também não temos uma visão exata de como isso funciona, a não ser como quando é apresentado para nós de uma forma mais clara. Mas quando nós falamos em mineral, vegetal, animal e humano, nós também estamos falando em fluido. Então, toda essa componente que nós temos nada mais é do que fluido. Então, nós temos espíritos de um lado e, do outro lado, né, colocando assim de forma didática, nós temos o fluido.
nós temos esse fluido. E minha câmera, de vez em quando, dá alguma coisa, mas eu já vai resolver. Eu já entendi por que ela dá esse atraso e já está resolvido já. Então, nós temos espírito de um lado e fluido do outro lado, certo? Só que esse fluido apresenta todas essas manifestações. Então, quando nós pensamos na estrutura Gaia com as suas componentes, nós precisamos pensar que as componentes elas são formadas por fluido. Mesmo que nós não consigamos reconhecer espaço-tempo, por exemplo, como expressões do fluido, mas são expressões do fluido. E isso nos traz uma perspectiva bem diferente daquela que estamos habitualmente acostumados, porque nós podemos mudar a forma como nós analisamos a nossa expressão na matéria e a interação de toda essa estrutura em um mundo que, no nosso caso, é um mundo de expiações e provas. Agora, se eu penso que mineral, vegetal, animal, humano, espaço, tempo, forças, ondas, são todas expressões do fluido, eu consigo mudar, certo? Entre aspas, esse mundo de uma condição para outra. Então, a transição para o mundo de regeneração, ela não é decorrente de uma transição material. Ela não é decorrente de uma transição espacial nem temporal, porque é muito comum nós analisarmos a transição planetária em uma concepção temporal, mas ela não é uma concepção temporal, certo? Porque são todas expressões do fluido. Então, a partir do momento que os espíritos mudam, a partir do momento que os espíritos se transformam, aí nós temos uma transformação desse mundo. Só que, quando nós falamos em mundo, eu preciso considerar todos os espíritos que habitam esse mundo comigo, certo? E aí, como é que eu faço para essa transição em termos planetários? Para mim, fica muito difícil, mas eu posso fazer a minha transformação. Então, a partir do momento que eu me transformo, eu enquanto espírito, eu transformo o meu mundo particular. Porque nós tendemos também a considerar que esse mundo é uma coisa isolada de mim, mas não é. Este mundo é o meu mundo particular, só que cada um de vocês tem o mundo particular de vocês. Então, quando nós falamos que estamos no mundo de expiações e provas, isso significa apenas que a maioria dos habitantes desse planeta é compatível com o mundo de expiações e provas. Mas o meu mundo pessoal pode já ser o mundo de regeneração, porque vai estar relacionado com o meu comportamento, com a minha condição espiritual. Certo? Se o meu mundo já for o mundo de regeneração, eu contribuo para que aqueles que estão ao meu entorno ou têm contato comigo de alguma forma possam também transformar seus mundos em mundos de regeneração. O exemplo que nós costumamos sempre dizer que o exemplo tem um poder mais transformador do que apenas as palavras, porque não é apenas, ou não são apenas os exemplos, mas é o contato com o mundo de regeneração pessoal daquele que está dando o exemplo, no nosso sentido aqui, significa um exemplo bom. Esse contato com o mundo de regeneração particular de um indivíduo é que fortalece aqueles que estão em contato com esse indivíduo para que também se transformem, porque eles sentem, eles experienciam aquela qualidade de mundo. Novamente, nós estamos trazendo para o mundo pessoal e não mais para o mundo global. Por isso que essa é a diferença entre planeta e mundo. O planeta, nós compartilhamos o planeta, o mundo não.
O mundo é individual. Agora, eu tenho uma condição melhor para transformar o meu mundo a partir do momento que eu entro em contato com outras pessoas. Porque eu experiencio o mundo de regeneração daqueles que já estão no mundo de regeneração, e aí eu posso selecionar aquele mundo para mim, como no contato com espíritos que estão em um mundo de expiações e provas, eu posso também rechaçar aquele mundo e, com isso, promover a minha transformação. Não, isso eu não quero. Então, eu vou promover a minha transformação para alcançar o mundo melhor. Então, essa conceituação de mundo, ela muda o nosso paradigma, ela muda a nossa relação com o planeta e também com todos aqueles que estão ao nosso redor. E, então, dando continuidade, nós vimos, né, no slide anterior, nós temos mineral, vegetal, animal e humano, sendo que, em geral, isso tudo, o humano e o animal, eles fazem parte do mesmo reino, certo? Então, por isso que nós temos aqui os 3 reinos, que é o mineral, o vegetal e o animal. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que pensais da divisão na natureza em 3 reinos ou em 2 classes, os seres orgânicos e os seres inorgânicos? Alguns fazem da espécie humana uma 4ª classe. Qual destas divisões é preferível? Então, nós vemos que Kardec faz 3 perguntas em uma só, né? Ele pergunta o que os espíritos pensam sobre os 3 reinos, o que pensam na divisão em orgânicos e inorgânicos, e o que pensam dessa 4ª classe, que seria os humanos. A resposta dos espíritos é que é interessante, que muitas vezes nós olhamos assim, né, superficialmente, e não nos damos conta. Porque eles respondem o seguinte: são todas boas, dependendo do ponto de vista. Então, ele já nos diz que essas divisões, elas são didáticas para nós, e elas são válidas para nós, para o nosso entendimento. Nada impede, contudo, que eu exercite a minha capacidade de avaliação e consiga conceber divisões mais complexas do que essa. Porque, se nós pensarmos, orgânicos e inorgânicos é uma divisão simplista, quando comparada com os 3 reinos, que é animal, mineral, animal e vegetal, ou colocando na ordem, né? Mineral, vegetal e animal, que é simplista quando nós dividimos e colocamos a 4ª, porque aí nós já consideramos a parte moral. Agora, nem todos os homens estão no nível moral, então essa divisão ela pode ser em 5, 6, 7, 8, 9, 10, dependendo de como nós compartimentamos essa questão moral. O que é a moral no sentido de colocar em uma classe diferente? Então, se eu estiver no mundo de expiações e provas e o companheiro ele já está no mundo de regeneração, nós estamos numa condição moral diferente. Aí eu posso dizer que nós estamos na mesma classe, ou podemos colocar aqui a 5ª classe, né? Eu estou na 4ª classe, comparado com os animais, e esse companheiro ele estaria na 5ª classe, que é um nível mais avançado, né, moralmente, e é tão significativo que o colega já está no mundo de regeneração, enquanto eu ainda estou no mundo de expiações e provas. Então, essa divisão ela é didática, e nós podemos compartimentar ainda mais, e com isso, com essa compartimentação, ela nos dará condições de melhor análise e melhor entendimento do que nós fazemos aqui, e como o meu comportamento atua nessas classes, certo? Porque quando eu comparo o animal com o humano, fica muito claro, fica nítido, então parece que, né, é isso que tem para fazer.
Agora, quando nós dividimos os humanos também em classes, em condições morais, aí não necessário é tão nítido, porque eu olho para mim e olho para um cachorro, eu vejo que eu estou numa condição e ele está no outro. Agora, se eu olho para mim e só olho para aquele companheiro, parece que nós estamos na mesma condição, mas não necessariamente estamos. Nós estamos apenas acessando a componente material daquele companheiro e a minha componente material, que foi o que nós mostramos no slide anterior, nesse sentido que mineral, vegetal, animal e humano são apenas expressões do fluido que estão relacionadas com a condição do espírito que ali se manifesta. Desculpa, passei. E eles continuam. Materialmente, não há senão seres orgânicos e seres inorgânicos. Ponto. Sob o ponto de vista moral, há evidentemente 4 classes. E, dependendo da análise, nós podemos colocar, como falamos, a 5ª classe, a 6ª classe e por aí vai, do ponto de vista moral. Em nota, na questão 585, Kardec diz o seguinte: a matéria inerte, que constitui o reino mineral, não tem senão uma força mecânica. As plantas, compostas de matéria inerte, são dotadas de vitalidade. Os animais, compostos de matéria inerte e vitalidade, têm a mais uma espécie de inteligência instintiva, limitada, com a consciência de sua existência e sua individualidade. Eu acho que aqui perdi um pedaço, né? Porque os animais têm espécie de inteligência instintiva limitada e os humanos já têm consciência da sua existência e da sua individualidade. Então, acho que aqui eu devo ter cortado um pedaço. Então, o que nós temos? Que o mineral, o vegetal, o animal e o humano, eles passam da mesma base, que é a matéria inerte. Nós fazemos uma distinção muito grande, mas não deixa de ser matéria inerte. Então, nós começamos a perceber que existe uma ligação em todos esses 3 reinos que nós separamos, né, ou 4 reinos, se preferirem, nós deixamos muito separados, parece que é muito distinto um do outro, mas todos nós nos manifestamos na mesma base, que é a matéria inerte. Então, apesar de eu me considerar, né, muito mais elevado que um animal, eu uso a mesma base que ele, e isso eu não posso esquecer. Porque quando eu vejo que eu uso a mesma base do animal e a mesma base do mineral, aí eu vejo que essa diferença ela é menor do que eu costumo pensar, certo? Porque, afinal de contas, somos todos nos manifestando no mesmo planeta e utilizando a mesma base. E aí, como nós utilizamos a mesma base, aí é a grande pergunta: onde começa o princípio inteligente ou o espírito? Eu não gosto muito de usar princípio inteligente fazendo distinção. Eu gosto de usar o termo espírito porque todos somos espíritos. Todo ser inteligente é um espírito, independente de como ele esteja se manifestando. Porque, como nós falamos agora, somos todos espíritos utilizando a mesma base, que é a matéria inerte para a nossa evolução. E aí isso me faz pensar, certo? O que significa utilizar a mesma base para a evolução? Então, se eu uso um livro para ler, um companheiro usa um livro para ler, isso significa que eu estou muito mais avançado que ele ou menos avançado que ele? Se todos nós utilizamos livros, eu utilizo a palavra para me comunicar com vocês, significa que eu sou mais ou menos avançado do que outra pessoa que também utiliza a mesma fala? Isso me faz pensar, certo? Porque as ferramentas que nós utilizamos significa que nós estamos em condições semelhantes, tá? Claro que quando nós viemos aqui
né, nos manifestando como na matéria, eu utilizo ferramentas completamente diferentes das ferramentas que os animais usam. Mas quando eu saio da matéria e vou para o campo espiritual, nós utilizamos a mesma ferramenta, que é a matéria inerte. Né? E isso, né, nós precisamos pensar acerca disso. Não pode passar despercebido tal coisa. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz o seguinte: quando perscrutamos o fundo das coisas, reconhecemos que matéria e espírito não passam de meios variáveis e relativos para a expressão do que existe unicamente de positivo no universo, isto é, a força e a vida, que, achando-se em estado latente no mineral, veja bem, latente não significa não existência, latente significa adormecido. É diferente da não existência, certo? Então, acha-se adormecido no mineral, se vão desenvolvendo progressivamente no vegetal ao ente humano e, mesmo acima deste, nos degraus inumeráveis da escala superior. Então, acima do humano, nós temos as várias classes. Agora, o importante que nós vemos aqui no que Leon Denis fala para a gente é que está latente e vai se desenvolvendo. Ou melhor, vai acordando, certo? Ao longo de uma manifestação no mundo material em que utilizamos a mesma ferramenta, que é a matéria inerte. Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral, ela diz o seguinte: a aquisição da consciência é o resultado de um processo incessante, através do qual o psiquismo se agiganta desde o sono, na força aglutinadora das moléculas no mineral, a sensibilidade no vegetal, ao instinto no animal e a inteligência e a razão no homem. Então, a consciência é um processo, certo? Que vai o quê? Se moldando, se agigantando, desde o sono. Então, vemos que ela utiliza a palavra sono, sono na força aglutinadora da molécula. Então, é um despertamento dessa consciência. Amit Goswami é um físico, ele tem vários livros relacionando física com espiritualidade. No livro Médico Quântico, ele faz uma interessante distinção. Consciência não é mente. Então, quando nós vemos aqui para Joana de Ângeles, que ela fala aquisição da consciência, não estamos falando em mente, estamos falando em consciência. Consciência não é mente. Consciência é o fundamento de todo ser, o fundamento tanto da matéria quanto da mente. Matéria e mente são ambas possibilidades de consciência. Se eu trouxer isso para uma terminologia espírita, nós podemos dizer matéria e mente são ambas possibilidades do espírito, certo? Mas da consciência. A consciência ainda será uma propriedade do espírito. Quando a consciência converte esta possibilidade num evento de colapso de experiência real, algumas possibilidades sofrem o colapso como físicas e algumas outras como mentais. Quando nós vamos lá no início dos nossos slides, que nós apresentamos aquele quadradinho, né, com o fluido se expressando como tempo, espaço, matéria nos vários reinos, nós temos o que ele diz aqui. Quando a consciência converte a possibilidade num evento de colapso de experiência real, algumas vão se manifestar como condições físicas e outras como condições mentais. Mas será sempre o quê?
uma ação da consciência. Consciência será sempre uma potencialidade do espírito. Então, quando nós vemos Joana de Ângeles falando, a potencialidade do espírito, a sua consciência, que vai sendo agigantada, saindo do sono até a maior potencialidade, podendo chegar, é claro, a classes de humanos mais evoluídos ou mais elevados do que, né, aquelas classes que ainda se encontram em um mundo de expiações e provas. E aqui nós temos um esquema que nós recorremos lá do Dr. Jorge Andréa, onde ele mostra, no final, com um gráfico, tudo isso que nós viemos falando até aqui. Então, ele diz que antes da manifestação desse espírito, o professor Jorge Andréa ainda coloca ali princípio espiritual, eu gosto de chamar de espírito, certo? Ele põe que ali a matéria ainda não está em conformidade com a nossa matéria que estamos nos expressando aqui, o que ele chama de antimatéria, fluido cósmico convergindo para 1.0. Tenhamos em mente sempre que essas terminologias elas variam de pesquisador para pesquisador. Então, essa terminologia é a terminologia do Dr. Jorge Andréa, certo? E, do outro lado, né, dessa zona de antimatéria, na terminologia dele, em que nós ainda não estamos nos expressando, quando começa a expressão, aí ele põe minerais no estado de inação, apenas força de atração e coesão. Depois nós temos os vegetais, é a reação aos estímulos, e depois nós temos os animais, nascimento de locomoção, né? E ali nós temos ainda o existir, a afinidade, sensibilidade, instinto e individualidade. Tá bem? Então, nós fizemos essa primeira parte e agora nós passaremos para o Dr. Jorge Pio, se já tiver tudo certo com ele. E aí nós voltaremos depois, no segundo momento, para tratarmos do homem e a evolução da estrutura psíquica. Muito obrigado a todos vocês até agora. Depois nós retornamos no segundo tempo. Cláudio, deixa eu fazer um comentário aqui. Pois não? Acho que é também a nova técnica nossa aqui nos remete também a isso, né? A que a gente faça assim, comentários. Eu queria esclarecer para você que o Jorge Andréa usava essa expressão porque, na época dele, ele recebeu muito ataque. Quando falou que tinha espírito no animal, gente, foi uma gritaria tremenda. E foi uma pancadaria nele muito grande. Aí ele falou assim, bom, vou ter que encontrar uma saída. O Jorge Andréa é um homem muito inteligente, né? Esperto, ele baiano, ele, né, tinha aquela verve. Ele dizia assim, vou botar princípio espiritual. Pronto, aí todo mundo parou de reclamar. Porque... Então, essa que é a explicação do Jorge Andréa. Jorge Andréa tem coisas que ele ensina para nós a vida inteira, não só a parte, vamos dizer assim, o conteúdo, mas também essa parte, esse jogo de cintura, essa maneira de eu aprendi muita coisa com ele, nesse aspecto, né, de colocar as coisas de uma maneira que fica irretorquível, ninguém reclama, todo mundo aceita. Ah, bom, você não é espírito, então deixa o animal ter princípio espiritual, tá bom. É desse jeito, tá? Mais uma vez, aquilo que você falou da apresentação passada. O orgulho, a vaidade imperando e criando dificuldade, né? Bom, então eu vou então usar meus 25 minutos dizendo para vocês que, como eu não tenho essa mesma capacidade didática do nosso querido Cláudio, né, eu vou também apelar para uma pessoa que ele apelou aí, que é muito importante, que é o nosso querido Leon Denis, né? Porque falar do nosso belo planeta azul
É sempre um prazer, gente, discorrer sobre essas maravilhas que se desdobram em todos os recantos do planeta, em todas na nosso próprio universo íntimo nosso. Discorrer sobre essas maravilhas que se desdobram em todos esses recantos é uma emoção renovada. Eu agradeço a Deus e agradeço aqui ao ICEP de nos estar nos dando essa oportunidade. Então, o Leon Denis vai dizer para nós que nós estamos, quando encarnados, apertados e limitados em nossas percepções. Ele usa exatamente esse termo, apertados e limitados em nossas percepções. Essa expressão está no livro que é o problema do ser, do destino e da dor, né? E ele vai dizer que podemos, entretanto, pelo pensamento, expandir nosso conhecimento e conseguimos avançar na compreensão sistêmica dos variegados sentimentos no aspecto físico, assim como o Cláudio acabou de nos brindar aqui com essa brilhante exposição. Então, o aspecto físico dos seres vivos, seus comportamentos, a beleza desses comportamentos e as possibilidades que todos os seres vivos têm de manifestar-se através da sua capacidade, né, os seus órgãos de manifestação. Podemos, através do pensamento, também abarcar a extensão dos tempos, né, ver o passado, o futuro, unindo-se essas duas condições e dando forma ao presente. Leon Denis vai dizer assim: o canto da glória, o hino da vida infinita enchendo os espaços. As florescências novas saindo dos túmulos e das ruínas. A união entre a humanidade visível e a humanidade invisível, que povoa a Terra e enche os espaços. São vozes, são murmúrios que percebemos apesar dessas nossas limitações. São palavras vibrantes que reafirmam a comunhão do amor universal. Somos um pequeno universo e tudo que está em nós também está no universo externo. E tudo que está no universo externo está em nós. Pelo laço fluídico que une o espírito à matéria do corpo denso, estamos intimamente ligados à imensa teia da vida. Assim falava o nosso querido Leon Denis, né? Houve época em que nós pensávamos que nós éramos o dominador da natureza, a reinar impávido e feroz. E nós mesmos achávamos que nós tínhamos que explorar a natureza e obrigar a natureza a entregar os seus segredos. Assim diziam alguns pesquisadores, porque precisavam, inclusive, se necessário fosse, era preciso até mesmo torturar a natureza para que ela entregasse os seus segredos. Em outro momento, nós nos sentimos exatamente no canto oposto, achando que éramos vítimas indefesas dos fenômenos naturais. Então, passamos de dominadores a vítimas, de vítimas a dominadores, mas fomos gradativamente descobrindo, e agora parece que a gente descobriu de verdade isso, que não somos nem dominadores, nem somos vítimas. Somos apenas uma parte da grande teia da vida e, como tal, devemos seguir o conselho amoroso do Espírito Verdade, que é amar e se instruir. Amar a todos, amar a si mesmo, instruir-se e instruir a todos. Quando eu estava pensando em dizer isto, me lembrei de Comênios, né?
em A Didática Magna e percebemos que ensinar tudo a todos, como dizia Comênios, né, é o fundamento do binômio amar e instruir, que é exatamente, me parece, a lição que estamos tirando desse momento fantástico de reconhecer a nossa participação apenas como mais um elemento da grande mãe Gaia, da grande mãe Terra, da natureza. Não somos os donos da natureza, os dominadores, nem somos vítimas. Somos apenas uma parte do processo a evoluir como os demais. Então, Leon Denis vai dizer mais assim, é que, aplicando o nosso ouvido ao que se passa no fundo do nosso ser, nós ouvimos lá um ruído de águas ocultas e tumultuosas, um fluxo e refluxo de um mar agitado, que é a nossa personalidade, que os vendavais da nossa cólera, do nosso egoísmo, do nosso orgulho encapelam. São as vozes da matéria, o chamamento das baixas regiões que nos atraem e influenciam ainda as nossas ações, mas que podemos, se quisermos, dominá-las sob a ação da vontade. E Leon Denis vai nos lecionar que a vontade é uma das mais importantes potências da alma. As forças intensas do instinto, juntamente com a razão e a emoção, são os que vão organizar e regular a nossa vida. Quer dizer, nós somos instinto, nós somos razão e nós somos emoção. O instinto ainda fala muito alto, e por isso as paixões e as dificuldades de evolução ainda são muito grandes, né? E essas forças intensas do instinto, elas, perguntamos nós, procedem essas forças de onde? De onde elas vêm? E o que elas podem fazer para nos ajudar? Ou será que elas só existem para criar em nós essas situações de problemas, das paixões desorientadas, dos percalços pelos quais passamos, porque tomamos decisões em falso, decisões erradas, equivocadas no nosso caminhar, e daí o fato de não sabermos aproveitar a dor e transformarmos a dor em sofrimento. Essa é a pergunta: de onde vem isso? Bom, isso vem, né? E acabamos de ouvir aqui Cláudio falando, né? Isso vem do instinto, da nossa capacidade instintiva, que é uma inteligência que, segundo os especialistas, vai nos ensinar que a inteligência é a inteligência que não... O instinto é a inteligência que não erra. E se não fosse isso, nós não teríamos a nossa vida vegetativa. A nossa vida vegetativa, a função dos nossos órgãos internos, o trabalho do coração, do nosso digestivo, nosso digestório, como querem dizer hoje, do nosso rim, de toda a nossa economia, das enzimas, dos processos metabólicos mais especializados, todos eles obedecem à lei do instinto. O instinto comanda, e nós não precisamos pensar para respirar, nem precisamos pensar para fazer com que o nosso intestino funcione. Bom, então, se a gente se olhar num espelho, depois eu vou mostrar uma imagem, a gente vai ver que o que nós estamos vendo na realidade não é exatamente aquilo que a gente acha que está vendo. Quando se a gente se olha no espelho, o que a gente encontra do outro lado, a imagem virtual nossa, é apenas uma ilusão.
Aliás, já dizem alguns orientais, né, budistas principalmente, que a vida física é uma grande maia. Eles chamam de maia exatamente a ilusão. Quer dizer, nós vivemos numa ilusão. Conte acabou de nos falar aqui da questão do colapso. Alguém perguntou o que é o colapso. O colapso de onda. Tudo é um colapso de onda, meus amigos. Na realidade, as coisas que nós vemos não são como vemos. E, aliás, tem uma palestra do Conte aqui, que eu gosto muito, que uma das últimas que ele deu, que ele falou sobre a realidade, que eu acho que vocês voltem lá para ver essa palestra, vale a pena ver, porque a realidade não é a realidade que achamos que é. Né? Então, é bom que a gente veja isso, porque nós estamos caminhando celeremente para um novo momento no planeta em que nós vamos ser obrigados a encarar novas frentes de conhecimento, novas formas de ver as coisas. E se a gente não atentar para isso, nós iremos nos surpreender, e surpreender sempre é bom, né? A gente diz que se não há surpresa, não vale a pena, mas às vezes a surpresa é desagradável, né? Então, a gente pode lembrar aqui, né, de maneira perfunctória, que as pessoas que não se preparam para encontrar a vida no mundo espiritual, quer dizer, a vida além da vida, tem uma surpresa talvez desagradável, especialmente quando elas acham que vão descansar e que vão... acabou, pronto, não tem que fazer mais nada. E não é bem assim, né? Então, a questão de tomar ciência do que aquilo que vem adiante, e é exatamente esse o mote que eu quero hoje trazer aqui, que é a nossa preparação para buscarmos aquilo que realmente pode nos ser útil, inclusive conhecendo que isso que eu acabei de falar, os instintos, que são a manutenção, são os mantenedores, a vida instintiva da nossa vida enquanto encarnados. Se a gente não tivesse essas experiências instintivas que foram adquiridas no correr dos erros, e na qual aprendemos, e as nossas células aprenderam a trabalhar essas questões, nós não teríamos condição de sobrevivência. Para que a gente possa ter uma ideia, aquilo que nós vemos no espelho, se a gente olhar no espelho, são são 50 trilhões de células. 50 trilhões de células solidárias entre elas mesmas e solidária com o resultado final, que é a vida no corpo físico. 50 trilhões, meus amigos, é 50 seguido de 12 zeros, né? Então, são 50 trilhões de indivíduos cooperativos entre si, se alimentando, excretando, digerindo, absorvendo, metabolizando, se defendendo, executando todas as funções que o corpo como um todo também efetua. As células têm sistema imunológico, têm sistema de excreta, têm sistema de metabolização, têm todas as funções. Essa população, vamos dizer assim, esse universo de seres que formam o nosso corpo físico, trabalha harmonicamente pelo bem comum. E é uma lição para que nós, que somos 7 bilhões, ainda não conseguimos aprender a trabalhar pelo bem comum. E quando a célula não consegue fazer isso de maneira adequada, alguma não consegue, aí vem o desequilíbrio, vem a desarmonia e vem a doença. A doença, exatamente quando algum dos setores desses 50 trilhões, alguma dessas células, elas não querem funcionar. Mas o sistema imunológico tem recursos para isso. Existe uma célula chamada célula K, né? Natural killer,
Killer, em inglês, vocês sabem, quer dizer matar, né? Matador. Essa função dessas células é exatamente essas que não querem funcionar, que estão adoecidas, estão tentando prejudicar o sistema como um todo, elas são banidas, né, por esse sistema, que é um sistema de varredura que tem vigilantes, que tem uma vigilância, que tem uma polícia, né, e que tem os carcereiros, que são essas células que vão lá e eliminam essas células para que elas não prejudiquem o conjunto. Então, cada uma dessas células é formada de elementos químicos, que são formados de moléculas, né? Ou melhor, os elementos químicos que formam as moléculas e que se constituem esses elementos químicos de átomos. A gente tem hoje já também uma ideia, o Cláudio falou em consciência, os átomos provavelmente também têm uma protoconsciência, e essa consciência é íncita nas células advindas daí, e a irradiação e a energia, vamos dizer assim, a energia elétrica, né, as potências elétricas, a voltagem, né, que existe numa célula, se associam umas às outras. Nós somos um verdadeiro vórtice de energia, porque cada célula, especialmente as dos músculos esqueléticos cardíacos e as dos nervos, elas têm potencial de ação elevado e potencial de ação propagado, que se transmite de uma a outra. Daí o fato delas serem chamadas células excitáveis com capacidade de transmitir a sua energia de uma para as outras, né? Se alguém tiver dúvida disso, né, sobre essa questão, que preste bem atenção no eletrocardiograma, no eletroencefalograma, né, que vão ver ali o registro dessas ondas, né? Então, a gente poderia pegar, depois eu vou mostrar uma imagem, uma célula vermelha do sangue. Uma célula vermelha do sangue, uma hemácia. Uma hemácia é uma célula bicôncava que transcarreia oxigênio, que tem um tamanhozinho microscópico de 7 micras, né? 7 micrômetros. Uma coisinha muito mínimazinha, né? Então, essa célulazinha pequena, que não tem núcleo, que eu escolhi exatamente ela, eu sou fã das hemácias, eu sou um estudioso da biologia que me afeiçoei amorosamente pelas hemácias. As hemácias são, para mim, das células do corpo, as minhas preferidas, embora eu saiba que as demais também são muito importantes. Essa célula, essa hemácia, uma única hemácia, com 7 micrômetros de tamanho, elas são formadas de moléculas, são 280 milhões de moléculas de hemoglobina carregadas numa única hemácia. Vou repetir, 280 milhões de moléculas de hemoglobina. Essas moléculas são formadas de carbono, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, de enxofre e de ferro, porque o ferro é fundamental para que a hemoglobina possa transportar. É no ferro que o oxigênio vai se ligar. Então, tanto é que quando a pessoa está anêmica, tem anemia, ela pode ter uma anemia que a gente chama de ferropriva, quer dizer, não tem ferro suficiente, ferro ferroso. Os obstetras costumam dar prescrever para as grávidas, né? Para suas clientes, sulfato ferroso, porque a tendência da grávida é desenvolver um certo grau de anemia, que, aliás, é muito já característico das mulheres, devido ao ciclo menstrual, em que todo mês a mulher perde uma boa quantidade de sangue, e nem sempre isso é reposto na medida correta.
As mulheres sempre têm uma certa hemoglobina mais baixa, uma certa deficiência, em geral, não todas, mas em geral, isso a gente se encontra muito. Né? Bom, se a gente pegasse os elementos químicos que formam uma hemácia, né? E pegasse pegasse uma molécula de hidrogênio, as moléculas de oxigênio, de nitrogênio, de enxofre de ferro, né? Acho que formam uma molécula, uma única, e pesasse, e comparasse o peso que a gente obtivesse com o peso total da molécula, nós íamos ver que esses elementos eles pesam 64.500 vezes menos do que o peso da hemácia, o que significa dizer que nessa pequena celulinha tem 64.500 vezes repetidas esses elementos que formam a molécula. Então, é uma coisa assim fantástica para ver que nesse pequeno espaço, e isso é para que a gente possa compreender como a natureza tem recursos. Né? Eu daria um outro exemplo para a gente poder simular isso, um exemplo talvez que faça ser mais fácil de ser compreendido. Se nós pegássemos uma pessoa de 1,70 m de altura, mais ou menos, e fizermos a medida da sua área corporal, nós íamos ver que essa área corporal, 70 quilos, 1,70 m, vamos dizer, 70 quilos, 1,70 m, nós íamos ter uma metragem quadrada de área corporal, quer dizer, de pele, né, corpo, a parte externa, de 1,6, 1,7 metro quadrado, né, de área corporal. Se a pessoa for mais gordinha e tal, maior, pode ir chegar até quase 2 metros quadrado de área corporal. Mas se a gente pegar o pulmão de alguém, pegar um pulmão, e conseguir abrir o pulmão num espaço largo, a cada alvéolo pulmonar espalhado numa grande área, nós vamos ver que essa área desse pulmão ele vai tomar um espaço de entre 40 e 70 metros quadrados, dependendo do tamanho do doador do pulmão para fazer esse teste. Quer dizer, a área pulmonar ela é 40, 50, 60 vezes maior do que a área corporal. Quer dizer, mostrando que os recursos, isso a gente pode fazer com o intestino também, é a mesma coisa. Quer dizer, dentro do nosso corpo tem áreas muito maiores do que a área que a gente ocupa como uma pessoa normal na vida, no cotidiano. Né? A gente podia fazer, pensar de uma outra maneira, fazer uma outra conta. A gente sabe que a gente tem 7 litros de sangue. Né? Eu estou falando aqui da célula vermelha do sangue. Né? Então, nós temos aproximadamente 7 litros de sangue. Nesses 7 litros de sangue, nós podemos contar as hemácias. Isso não é uma coisa difícil, todo mundo já fez exame de sangue, chega em casa, olha lá o seu hemograma e veja lá quantas milhões de glóbulos vermelhos tem por milímetro cúbico. Né? Vamos dizer, uma pessoa que esteja bem sanguínea, bem, né? 5 milhões de glóbulos sanguíneos por milímetro cúbico. Agora, quantos milímetros tem em 1 litro? Quantos milímetros tem em 7 litros? Imagina a quantidade desse tecido sanguíneo. Que coisa fantástica isso. E se o sangue não tivesse, esses 7 litros de sangue, não tivesse a hemácia dentro dela, essa substância fantástica, que é formada de uma parte proteica, que é a globina, e uma parte que é, vamos dizer assim, da química inorgânica, não é? Que é uma coisa que a gente chama de M, onde está o ferro,
né, que é uma coisa construída, o Cláudio, que é químico, né, ele sabe, são 4 anéis pirrólicos que foram, do qual se retirou lá o carbono e coloca o nitrogênio ali. O nitrogênio, que é a substância fantástica, indispensável para a formação do aminoácido que vai formar a proteína, que é fundamental, da qual vamos falar daqui a pouco um pouquinho sobre isso, fazendo referência ao que nós já fizemos aqui no passado, a obra do André Luiz no livro Os Mensageiros. Está lá? Que, aliás, na mesma hora, o professor foi lá e pegou imediatamente o livro e achou lá no capítulo 42. Eu nem me lembrava mais qual era o capítulo, em que ele vai nos dizer que nós já devíamos estar respirando nitrogênio, ou pelo menos aproveitando o nitrogênio do ar, que é recheado, e a gente não aproveita. Bom, e que isso era uma questão puramente moral da criatura humana. Ô, Cláudio, você me avisa quando tiver no meu tempo. Você já está... Não. Jorge, tecnicamente, seu tempo já acabou. Então, tá bem. Então, tá bom. Então, vou encerrar aqui para fazer a segunda parte depois. Mas você pode continuar um pouco para fechar seu raciocínio. Não, vou fechar aqui, então. Então, só para a gente concluir, a gente sabe que células animais e células vegetais são similares, possuindo características adequadas às suas funções específicas, às funções biológicas de cada um. E a formação das células advém todas do reino mineral, o que vai nos remeter a entender de que a gente tem uma dependência completa entre os reinos, não é? Então, essas células que advêm do reino mineral, os minerais, se unem por afinidade para formar complexas formações, cujo mais belo exemplo, entre outros, é a ligação dos aminoácidos, que eu já falei, para formar as proteínas, fundamentais para a nossa vida, e a afinidade química, que, no meu entender, essa é uma das mais belas expressões do amor único de Deus. Não é uma declaração poética que eu estou fazendo, é uma declaração científica. A cooperação no meio químico é expressão de amor. É só a gente olhar para o sódio, não é? E para o cloro, né? Que vão se unindo para formar o sal. O sal é uma substância completamente diferente, eles desaparecem para dar origem a uma terceira. Essa é uma declaração de amor, né? Então, esse é um exemplo. E não é à toa que Jesus usou o sal como exemplo. Eu vou parar aqui, depois a gente vai continuar no outro momento. Então, tá, agradecendo até agora essas belas exposições. Nós damos 10 ou 15? Você fala com... Deixa o meu amigo aí com Não, de 10 ou 15. Deixa o meu parceiro resolver. O que ele resolver, eu faço. 10 Na ou verdade, 15. a gente pode dar uns 15 minutos para o pessoal descansar, né?